que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisos da carne, por mais humanos, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Ele é a paz, o qual ambos fez, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, as formas e ordenanças, para que dois sois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo-se paz, e reconciliaste ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto, porque ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 19: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós Abençoa, Jesus. meditar nessa palavra por alguns minutos. E nós vamos ver Paulo nessa passagem, livro da carta aos Efésios, aonde ele vai trazer para nós, lembrando para o cristão, ele vai trazer no seu primeiro versículo, verso 11, vai trazendo como se fosse uma recordação do que havia acontecido. E nessa situação que ele vai trazer para nós, ele chama nós como cristão, nós como servo do Senhor, para que nós não venhamos a nos espiar, mas sim relembrar o que Cristo fez. Ele vai trazer para nós, mostrando para nós que a nossa fé não pode se tornar uma fé fria. O nosso coração, ele tem que estar sempre vivo, esperando o sacrifício de Cristo, vivendo o sacrifício de Cristo. E no versículo 2, capítulo 2, do 11 ao 19, ele vai conduzir a nossa vida, os nossos pensamentos como cristão, para que nós venhamos a lembrar, a relembrar, do mesmo modo que a leitura da Santa Ceia nos ensina, que Paulo vai falar do mesmo modo que eu recebi do Senhor, assim nos entreguei. E ele fala que quando nós ceamos, quando nós iremos praticar ou participar dessa nova aliança, que ela é viva há 2000 anos e hoje permanece a mesma, a primeira palavra onde Paulo vai nos dar ênfase, que todas as vezes que nós comemos ou bebemos, nós faremos o quê? Lembramos. Jesus. Paulo vai trazer uma ênfase para nós, que nós não só lembramos do que Jesus fez. Isso é o pontapé inicial, o ponto principal da vida do cristão em si. Mas eu quero trazer para nós, para os irmãos que estão aqui conosco, para que nós venhamos lembrar o tema dessa mensagem, de distância da mesa para próximo à mesa ou na mesa. Longe da mesa, na mesa. Jesus, a primeira lição que eu quero trazer aos irmãos é que Jesus, ele mostra para mim e para você. No versículo 12, no capítulo 2, no verso 11 e versículo 12, Jesus, através por intermédio de Paulo, vai trazer para nós uma referência para nós como cristão, mostrando a característica, o que nós éramos sem Cristo. E nós podemos olhar para uma das primeiras ênfases, uma das primeiras certezas do que nós temos quando nós não tínhamos a Cristo, nós não tínhamos ou vivíamos sem esperança no mundo.
É, Jesus. Porque nós sabemos e bem entendemos que as pessoas que vivem neste mundo e não têm a Cristo, não têm o prazer de partilhar de um corpo, de um sangue que nos dá a certeza de uma vida eterna. Nós estamos no mundo, as pessoas viveram, nós vivemos sem esperança. Misericórdia, Jesus. Mas olha que coisa interessante, para o rico a pior tristeza, Rafael, para alguém que tem dinheiro, para alguém que tem um bem, para alguém que é abastado, que tem a viveria, a pior coisa ali não é a pessoa ter dinheiro. O pior problema é ela morrer e não ter esperança. É verdade, Deus. Porque nós vamos ver que Jesus ele vai trazer diversas parábolas sobre a vida financeira e ele vai falar: louco é o homem que armazena, que tem, que abstém, que guarda e não pensa no dia, não, eu vou viver porque eu tenho. A Bíblia relata e fala: louco você é. É, Jesus. Aí é um homem e nós que estávamos lá fora não tínhamos esperança. Para o homem lá fora falar de morte, falar de sepultura, é algo que não, a morte não, todo mundo quer viver. Mas quando nós falamos da morte em Cristo Jesus, a nossa vida não finaliza, a nossa vida se inicia. É, Jesus, é verdade. Quando nós temos o pão, quando nós temos o cálice, a Bíblia fala que é a certeza de uma nova aliança. Verdade, Jesus. Paulo vai trazer para nós no verso 12, quando nós estávamos sem Cristo, quando nós estamos sem Cristo, quando nós vivíamos sem Cristo, nós não tínhamos esperança. Ele vai trazer para nós, Rafael, nós não tínhamos um Salvador. Quando nós não temos esperança, não temos quem possa nos salvar, nós não temos esperança, não sabemos o que acontecerá conosco, Rafael. Mas olha que interessante, Jesus, quando ele está subindo, ou quando ele morre e ele ressuscita, qual que é a lição que ele dá para nós? Do mesmo modo que Jesus morreu e ressuscitou, eu e você ressuscitaremos. Amém, Jesus. Quando nós estávamos distantes, quando nós estávamos longe, como ovelha desgarrada, Rafael, a morte era o final, a morte era o fim, não tínhamos mais expectativa nenhuma de nada, e nós olhamos e vemos hoje aqui uma oportunidade de vida eterna. Glória a Deus. Ah, pastor, mas o que mais que eu estava perdendo? Longe da cruz, longe de Cristo, você não tinha uma promessa, Rafael. Quando nós estávamos longe, Paulo está mostrando para aqueles irmãos: vocês estavam longe da comunidade de Israel, vocês não faziam parte da aliança. Enquanto Jesus não morreu, não entregou a sua vida, o único povo escolhido, o único povo selecionado, Rafael, era Israel. Não tinha uma promessa. Mas olha que coisa maravilhosa e coisa linda para nós cristãos, é loucura para o mundo, é loucura para os que não conhecem a Cristo. Nós não tínhamos uma promessa, mas quando nós participamos, quando nós olhamos para o corpo, olhamos para o sangue, é uma certeza de promessa. Por quê? Porque em João capítulo 14, verso 1, ele diz assim: Rafael, não se turbem o vosso coração. Aleluia. Quando nós estávamos lá fora, quando nós estávamos desgarrados, nós não tínhamos saída nenhuma. Mas Jesus, quando você entrou, quando você aceitou, quando você adentrou e faz parte da nova aliança, Jesus olha para mim e para você e fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Aleluia. Olha que promessa maravilhosa, Rafael. Ele vai mostrar para mim e para você: na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. E se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E olha que promessa maravilhosa, porque eu vim, e você está vendo aqui, eu vou, e quando eu voltar e vou levar você para que onde eu estiver, você vai estar também.
sangue, nós recebemos a promessa. Glória a Deus. Já imaginou ali você receber algo de alguém que você não pagou para ter uma casa lá no céu, simbolicamente? Já imaginou para você saber que você não pagou, eu não paguei, não tinha como pagar, e antes de você nascer, antes de eu nascer, antes da gente cometer todas as atrocidades e falha, Jesus já havia feito uma promessa. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Sem aliança, sem promessa, É, Jesus. sem esperança de futuro como ser humano. A Bíblia relata que Jesus ele veio, Deus escolheu o povo através de Abraão. Nós não tínhamos escolha, não tínhamos salvação destinada a nós. Verdade, meu Deus. Mas a Bíblia olha lá do céu, Jesus, o próprio Deus olhando e procurando uma forma. Aí a Bíblia relata em João capítulo 3, versículo 16, que Deus olhando para o mundo, ele não amou a nação de Israel. A Bíblia não fala que Deus, quando ele olha para o mundo, ele se apaixonou por Israel. Não quer falar que Deus amou o mundo. Nós não tínhamos esperança, não tínhamos um futuro, mas Jesus, o próprio Deus, quando ele olha lá de cima, ele escolheu uma nação. Mas no início do Novo Testamento, quando ele olha para a terra de novo, é como se ele amasse de uma forma diferente. Oh, Jesus, nos ajuda. E aí eu e você não tínhamos futuro, eu e você não tínhamos nada, e Jesus nos amou. Glória a Deus, aleluia. Eu era para estar morto, Rafael provavelmente era para estar morto, minha esposa nem se o diga, era para estar no mundo perdida, era para todos nós estarmos mortos, Rafael. Mas quando Deus olhou lá em João capítulo 3, versículo 16, ele olhou ali, Rafael, de pé na porta, ele olhou aqui, Tiago, que estaria ministrando, ele olhou aquele que estaria louvando ali, que estaria aqui, e disse assim: eu andei no mundo de tal maneira que eu vos dou uma promessa eterna. Aleluia, Jesus. Bendito é o Onde eu teu e você nome. não tínhamos um futuro, É, Deus Jesus. nos dá. Graças a Deus, aleluia. Eu não tinha vida. Se você for olhar, sem Deus nós não temos uma vida. Mas Jesus nos mostra lá em João também: eu vim para que tenha Vida. Todo ser humano, Rafael, procura uma coisa. O que o ser humano procura? Vida. É interessante, se eu fosse ministrar aqui, o tempo não daria. Eu vou dar apenas um detalhe, eu vou dar apenas uma pinceladinha. Olha para o mundo, Rafael, o mundo de todas as formas procura. Se você está com alguma doença, a pessoa luta pela vida. Se a pessoa está com alguma coisa, a pessoa está com algum mal, alguma dor, a pessoa luta pela vida. Procura no A, procura no B, procura no C, procura no D, vai no psicólogo, vai no médico, vai em todas as áreas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: só há um lugar onde tem vida. Aleluia. Jesus chama uma vez aquele povo, igual eu e você, Bendito é o teu nome, Jesus. todos os que estás cansados. Verdade, Deus. Ele olha para mim, olha para você, Rafael, todos os dias, quando nós acordamos, quando nós estamos a caminhar, ele olha para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não é que ele vai tirar teu peso, não, ele vai aliviar. Aleluia, Jesus. Não havia, Rafael, em outro lugar. É por isso que Jesus, lá em João capítulo 15, vai dizer: eu sou a única videira, eu sou a videira verdadeira. E ele olha para mim e para você: se você estiver em mim e eu em vós, Aleluia, Jesus. sua vida é em Deus. Bendito é o teu nome. Aline, você sabia que coisa maravilhosa que o mundo está procurando, Rafael? Que o mundo está correndo atrás do que a pessoa passa correndo a vida inteira, Rafael. Eu e você temos. Aleluia. O que outrora eu e você não tinha, o que outrora nós achávamos que tinha, nós não tínhamos. Mas olha que coisa maravilhosa, o que você e eu temos. Muitas pessoas procurarão a vida inteira e não alcançarão. Mas eu e você temos vida. Não podemos viver É, Jesus, tu és maravilhoso, sem Deus. esperança.
Bendito é o teu nome, Jesus. Precisamos entender que Deus ele mostra através de Paulo para aquela igreja. Abençoa, Jesus. Dá Eles já vitória. estavam se esfriando, já estavam se acomodando, já estávamos normal. Bendito é o teu nome, Jesus. Tomar o corpo, beber o sangue, estava tudo normal, mas aqui Paulo vai trazer aqueles irmãos que não é um momento normal, é um momento de lembrança. Longe da mesa, na mesa. Jesus. É o momento de você olhar para dentro de nós. Outrora eu estava lá, hoje eu estou aqui. Graças a Deus. Que até o Aleluia. louvor que canta, com quem é esse? Quem é esse Deus? Que o que eu e você, Rafael, tinha a oferecer para ele era apenas pecado. Mas mesmo assim ele morreu. Aleluia. Quem é esse, amigo, que olhando para mim e para você não teríamos como pagar as nossas dívidas? E quem é esse que olhou para mim e para você e não tínhamos o que fazer, mas mesmo assim se entregou por nós? Verdade, Jesus, tu és maravilhoso. Precisamos olhar para Deus. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Ele é o centro, Ele é o foco, Ele é o principal das Glória a nossas Deus. vidas. Aleluia, Jesus. Tu Não és tínhamos fiel. esperança, temos a vida eterna. Opera, Deus. Tu Segunda és lição para maravilhoso. nós. Jesus, opera. Versículo 3. Olha que palavra maravilhosa, é tão bonita essa frase. Essa frase é um conectivo de continuação. A palavra mas. Tu és maravilhoso, Jesus. Versículo 13 do capítulo 2, verso 13. Ele vai nos dizer assim: mas agora em Cristo. Ele vai trazer uma ênfase para nós, mostrando para mim e para você que não é porque nós podemos. Jesus, é verdade. Ele vai mostrar para mim e para você o que nós éramos, o que nós conquistamos, o que nós fazíamos, o que nós não fazíamos. Mas no versículo 13 ele vai mostrar para a igreja de Éfeso, trazendo para nós, dizendo assim: mas agora em Cristo, vós que estava longe, foste aproximado. Aleluia, Jesus. Paulo vai trazer para mim que não foi porque eu sou alguém moral, não foi porque eu sou um cristão amadurecido, Rafael, não foi porque eu sou bom, não foi porque eu sou intelectual, mas a Bíblia vai nos dar a ênfase que nós se aproximamos de Deus através do sangue de Cristo. Aleluia. Não foi por esforço, não foi porque por mérito humano, Aline, mas nós se aproximamos. Paulo vai dar ênfase, irmãos, vocês só estão aí, não é porque vocês podem, não é porque vocês fazem, mas vocês chegaram aqui por causa do sangue. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Foi substituição, É, Jesus. era para eu e você estar lá. Coloquei para o meu filho assistir, a gente estava assistindo antes de dormir o filme da Paixão de Cristo, e ele: nossa, pai, mas como que Jesus sofreu? Eu falei: você está vendo, filho? Ele: nossa, mas não dá para aguentar, eu não aguentaria, nenhum ser humano aguentaria isso. Minha mãe estava do lado dele, eu falei: você está vendo, isso aí é 0,001% do que ele passou. E ele começou a olhar lá, irmãos, aqui nós se aproximamos de Cristo por causa do sangue. E se você for ver pequenos filmes, um dos filmes que mais se aproxima do que Jesus passou é a Paixão de Cristo. E ele começou a olhar lá, mas por que eles estão fazendo isso? Apanhava as pessoas, a Bíblia fala que ele foi cuspido, esbofeteado, e ele era justo. Verdade. Já imaginou ali que você olhava e ia falar que ele foi julgado, mas ele era justo. A Bíblia mostra para mim e para você, Rafael, que ele era justo. A Bíblia fala que ele foi condenado. As pessoas olhavam para ele, batiam, esbofeteavam, espancavam, tiravam sangue, tiravam a carne dele, mas olha que coisa linda, ele era justo. É, Jesus. Meu filho olhou e falou para mim:
és Nós maravilhoso. não nos aproximamos de Cristo porque nós somos bons. Nós nos aproximamos de Cristo porque Ele nos amou. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Não chegamos até Deus porque nós conseguimos, porque nós somos fortes. É Jesus mostrando para meu filho, pai, filho, quando você adora, quando você deita, quando você conquista, é para você olhar e falar: eu sei porque eu estou pensando, porque alguém sofreu por mim. Aleluia, Jesus. Era Paulo mostrando para aquele povo a nossa obrigação, a nossa sentença não era conquistar, a nossa sentença era a morte, mas a Bíblia fala que o Senhor, o próprio Deus, agradou Noé. Glória a Deus. Ali os historiadores falam que quando olharam para Jesus, dava para ver os seus ossos. Os historiadores e a palavra do Senhor relata que ele estava todo desfigurado. Oh, Jesus. Seus olhos talvez inchados de tanta pancada, sua cabeça escorrendo sangue, esvaindo sangue quase 12 horas seguidas. Oh, Jesus. Tudo por mim e por você. Verdade, Jesus. Bendito é Um o teu amor que nome. nós não conseguimos e nunca vamos pagar pelo que Ele fez por nós. Verdade, Jesus. Aleluia, Quando Deus. ele olhava, você já imaginou? Olha o tamanho do amor de Deus. Pedro, uma das pessoas mais próximas, Rafael, de Jesus. Meu filho olhou, estava lá vendo comigo, olhando, vendo. E ele olhou e chegou assim, na hora que ele olhou, ele viu o próprio apóstolo Pedro. Pedro fez o que com Jesus? Negou. Negou uma, negou duas, negou três. Mas a Bíblia não fala que quando o olhar de Jesus encontrou Pedro, ele condenou Pedro. A Bíblia fala que quando Jesus ele olha para Pedro, esse aqui é o seguidor, esse aqui é esse, simbolizando nós. Erramos um, erramos duas, erramos três. Mas quando Pedro cai, quando o olhar de Jesus encontra só Pedro, Oh, a poderoso. Bíblia fala que ele chora ali amargamente. Oh, Deus de poder. Você já imaginou ele olhando Jesus, Jesus olhando a ele, ele olhando Jesus, Jesus olhando a ele, e ele olhando Jesus, Jesus olhando a ele, Jesus não condenou ele, Jesus talvez, não estou conjecturando para os irmãos, é Jesus olhando para Pedro, constrangendo Pedro, e trazendo para Pedro, eu ainda te amo. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Pedro, eu te amo. Pedro, Aleluia. eu te perdoo. Grande. Pedro, eu te amo. Pedro, eu te perdoo. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Não é por força nossa. É, Não é porque somos bons, não é porque somos, eu sou merecedor, porque eu oro todo dia, porque eu leio a Bíblia todo dia, não. Isso não é mérito humano, é amor incondicional. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cristo se fez, Aleluia. levou sobre si. Paulo mostrando para eles: vocês não tinham promessa, vocês não eram ninguém, vocês não possuíam nada. Capítulo 13, mas através de Cristo, Glória a Deus. vocês estavam longe, mas fostes aproximados. Graças a Deus. Aquela passagem, o Rafael lá de Davi e Mefibosete também simboliza o próprio Deus em nós. É, Jesus. Aquele homem que era impossibilitado, não se chegava à mesa do rei, pessoas com defeito, doenças, não. Oh, Mas a Bíblia fala que quando parece que Deus incomodou Davi, aí eu e você, Mefibosete, ele fala assim: vem, traga ele para a mesa. é, Eu Jesus. e você estamos hoje na mesa. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Você é grato pelo que ele fez por você? Graças a Deus. Aleluia. Será que nós somos gratos pelo sacrifício que ele fez Bendito por é o nós? teu nome, Jesus. Tem um louvor que fala um novo dia. Aleluia. Todos os dias que nós acordamos Glória a é um novo dia. Aleluia, Que Jesus. não é missão porque nós estamos se alimentando bem, então não, nós alcançamos porque Jesus morreu por nós e Verdade. nos dá um novo dia. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome. Lição 3 para nós, capítulo 14 e capítulo 15, versículo 14 e versículo 16, do 14 ao 16. Aleluia. Através de Jesus se distanciamos e Ele nos trouxe para perto, Aleluia. nos aproximou
E olha que coisa maravilhosa, porque Ele nos trouxe, ou Ele nos deu a paz. Aleluia. Nós vamos ver que o mundo, a partir do momento em que Deus ele cria Adão, cria Eva, e Deus ele estipula ali a Adão que ele desse nome aos animais, que ele criasse os animais, que ele dominasse ali sobre a terra. E nós vamos ver que Deus ele tinha paz com o homem. A Bíblia nos relata que Deus ele descia todo crepúsculo para conversar, para ter um momento de intimidade com a Adão. E a Bíblia relata quantos anos aconteceu, quantos anos se levou neste período de comunhão, de paz com os homens. Mas a Bíblia relata que houve um período de tempo onde a serpente, Satanás, começou a tentar Eva. E Eva, num determinado período de tentação, foi alcançado e falhou. E nós vamos ver que naquele dia, irmãos, para frente, da época de Adão, Rafael, até a época de Cristo, tinha se erguido isso simbolicamente como uma parede. Ali era como se Deus tivesse construído um muro, isso espiritualmente. A